chega uma hora que você tem que parar de só ter ideia e começar realmente a colocar elas em prática. Por isso que você tem que ter um modelo ali para seguir, porque a gente fica preso muito facilmente naquilo de pensei numa história, anoto, crio o personagem, etc, faço poderes e tal, e aí pula para a próxima ideia e vira só um colecionador de ideias e não alguém que realmente consegue fazer o seu mangá ali na prática. Galera, Jason aqui para mais um episódio do nosso podcast quinzenal analisando sinopse de mangás dos inscritos. Hoje tá frio, então tô tomando meu chazinho aqui e bora analisar as ideias de mangás que vocês enviaram para mim. A primeira sinopse de hoje vai ser uma sinopse enviada por membro e as demais são sinopses da nossa lista padrão. Título provisório dessa história aqui é Gambiarra. Eu já cheguei a analisar esse mangá há muito tempo atrás, essa sinopse, né? Eu acho que não precisa ser um título, honestamente não precisa ser um título provisório. O Gambiarra é um título que com certeza chama muita atenção, mas eu adicionaria alguma coisa na história que remetesse a esse título para ele não ficar só algo jogado. Vamos ler aqui, porque eu realmente não lembro mais nada dessa história, eu só lembro que tinha esse nome. Esse nome é bem difícil de você esquecer um mangá com o nome Gambiarra, por isso que é um nome tão bom, inclusive. Em um mundo pós-apocalíptico onde criaturas mutantes e outros seres bizarros vagam pela Terra, Gambiarra é uma das últimas cidades remanescentes no mundo e é protegida por Abel. Abel é um garoto que nasceu com dons sobre-humanos devido à radiação do planeta, um ponto totalmente fora da curva. Ele luta contra monstros que atacam a cidade e ajuda no que pode os moradores. Certo dia, um meteorito de cristalina cai perto da cidade. Essa matéria é muito rara e possui uma grande energia latente, e será de grande ajuda para o avanço de Gambiarra. Mas os Homens Altos, eu lembro desse nome também, é muito bom. Os Homens Altos, humanos que colonizaram Marte há milênios atrás e com tecnologia muito avançada, também estão atrás deste raro minério. Aí o autor deixa algumas observações aqui pra gente entender mais sobre o seu mangá. Vamos lá. Gambiarra é uma cidadezinha pequena, com 150 habitantes. Eu achei que com 150 não sei nem se dá pra considerar cidade. É realmente tipo assim, um vilarejo, um povoado quase, assim, é bem pouco mesmo. Eu acho que quando você faz uma cidade realmente com muito poucos habitantes, assim, ajuda você a, de repente, construir melhor essa cidade de um modo que ela fique mais dentro da mente do leitor. Como assim? Você realmente, tipo, criar o padeiro, criar o leiteiro, o dono do mercado, sabe? Tipo, pensa quando você está jogando um jogo no estilo Harvest Moon. Cara, Harvest Moon é um dos meus jogos favoritos, o Back to Nature do PS1. É um dos meus jogos favoritos, assim, de todos os tempos, né? E eu acho muito legal que ele é tipo uma vilinha, né? E você tem, tipo assim, 12 NPCs, uma coisa assim, só que você acaba conhecendo aqueles personagens. Você tem os eventinhos que acontecem entre eles, diálogos, etc e tal. E mesmo sendo um jogo muito antigo ali, focado no lance de você ir fazendo a sua fazendinha e tal, um jogo de fazendinha, pra quem não sabe, não conhece ou nunca ouviu falar de Harvest Moon. E mesmo tendo esse negócio, você vai conhecendo a vila e vai adentrando realmente naquela comunidade. E eu acho que quando você faz um mangá onde você tá tratando de uma vilinha muito pequena, talvez não precise nem focar no lance dos 150 moradores, nem nada do tipo, assim, deixa isso em aberto, mas realmente, tipo, na hora de modelar essa história, de pensar no design, de fazer o projeto mesmo desse mangá pra pôr ele, uma coisa que eu faria com toda certeza era, por exemplo, vai ter ali a figura do padeiro que, por exemplo, o Abel sempre vai comprar pão ou vai falar alguma coisa e tal. E aí você desenhar o padeiro, desenhar como que é a padaria para você sempre reutilizar aquele personagem e aquele ambiente ali na história. Você tem o outro personagem que ele é o guarda, por exemplo, e aí você desenha como que é a casa dele, ou como que é o guarda, a aparência do guarda, de repente a esposa dele, o filho, e você cria realmente a sensação de unidade ali, porque quando você tá falando de uma história que precisa ter um escopo maior, né, você não acaba não precisando e nem podendo, né, realmente fazer isso, porque você fala, pô, o cara tá a história da pessoa tá se passando na grande São Paulo, tipo, é um negócio gigantesco e tal, você acaba não tendo essa necessidade de fazer isso. E não que aqui tenha necessidade também, mas eu acho que quando você consegue incluir o leitor dentro da vida daqueles personagens a ponto dele se importar, e se Gambiarra é o nome da cidade, e é o que dá título ao mangá, então é de se entender que a cidade de Gambiarra, ela precisa ser quase como um personagem pro leitor, ele precisa gostar, ele precisa quase que querer viver ali. E aí como que você faz isso? Você faz isso construindo os personagens que estão em volta daquela cidade ali, né? Que fazem parte e que é quem fazem Gambiarra ser Gambiarra. Não sei se deu pra entender
mas seria realmente a ideia de criar cada personagem ali, e aí beleza, você não vai criar 150 personagens, por isso que eu falei que nem precisa definir esse número, mas você criar ali, tipo, uma dúzia de personagens que eles vão ser aparecer recorrentemente ao longo da história, ali conforme a história vai avançando, sempre que for precisar de uma coisa, é aquele personagem que vai cumprir aquela determinada função ali, de modo que você vai reconhecer aqueles personagens, sabe? Uh, vamos lá. Os homens altos são humanos adaptados e nascidos em Marte. Devido à baixa gravidade, são maiores que os humanos na Terra. Eles usam exoesqueletos para suportar a gravidade da Terra. Ok. O planeta Terra foi abandonado há milênios atrás, após uma guerra nuclear. Os humanos que ficaram foram afetados pela radiação, muitos morreram. Os sobreviventes são resistentes à radiação e alguns possuem uma mutação ou outra. Poderes de Abel, basicamente é uma inspiração de Dragon Ball Z. Ele é forte, voa, poderes de energia, mas dá radiação ao invés do Ki. Basicamente, com a cristalina é possível dar energia elétrica para a cidade e começar a recuperar algumas tecnologias. Eu me pergunto se o lance da energia elétrica aqui é porque a própria radiação impede essa energia, ou se é porque seria necessário uma infraestrutura muito grande que eles não conseguem fazer. Por que eu falo isso? Porque se for o lance da infraestrutura, se bem que não, vai, eu acho que funciona. Acho que funciona dos dois jeitos. Eu ia falar que se fosse um ou outro, talvez não funcionaria, mas parando pra pensar, tipo assim, se a gente tá aqui reduzido na cidadezinha, se a área externa, né, mais ou menos uma coisa parecida com o Makai, eu acho, inclusive, a primeira vez que eu analisei essa sinopse, eu devo ter comentado sobre isso, que tem uma premissa levemente parecida com o Makai. De tipo, você tá num ambiente ali que é hostil e você tá num ambiente fechado. Então eu imagino seria um ambiente fechado, eles não têm como ter acesso e a tecnologia já se perdeu, etc. A infraestrutura para gerar energia elétrica seria muito grande e exatamente esse elemento, essa cristalina, poderia ser usada para gerar com uma maneira muito menor, sem tanta infraestrutura, e aí melhorar muito a qualidade de vida deles, inclusive para poder de repente expandir a cidade, aumentar, ter uma condição de vida melhor, eles não serem só um grupo ali vivendo nessa cidadezinha fechada. A primeira vez que eu tava lendo a sinopse, agora, eu pensei sobre esse lance dos homens altos e aí serem seres de Marte que invadiram, que tem muita tecnologia e tal, e como que os personagens ali iriam ser páreos para ele, né? De parecendo que dentro desse nível de sobrevivência que é tão restrito, isso é uma ameaça muito gigantesca. Mas olhando aqui pela questão de que eles usam esses exoesqueletos e eles nem conseguiriam viver aqui na Terra, né, livremente, assim, eu acho que acaba dando um nível de desafio legal. Quando fala que os poderes do protagonista são estilo DBZ, eu já imagino aquele negócio, tipo, muito overpower. E seria o tipo de coisa que eu acho que... Eu não sei se funcionaria. Pelo menos do jeito como a história tá organizada na minha cabeça. Porque que eu pensei aqui, ver se faz algum sentido. A gente tem uma cidadezinha fechada. O Abel é meio que o protetor dessa cidade, talvez junto com o guarda. Quando fala que é um garoto, eu fico meio assim, um garoto que ele é o protetor da cidade, não sei, aí eu ficaria na dúvida. Se ele é poderoso, talvez eu colocaria como um jovem que tá ali treinando, tá junto com o guardinha da cidade, alguma coisa nesse sentido, ou é um caçador, eu colocaria alguma função nele. Quando a gente tem um grupo muito restrito de pessoas, tipo, você pensa numa aldeia indígena, por exemplo, cada um precisa ter uma função muito bem estabelecida ali, né? Então talvez você teria o guardinha que iria ajudar ali na cidade, que não seria um guardinha meio que para lance de crime mesmo, porque a gente tentaria, talvez, como eu disse, fazer Gambiarra ser aquele lugar que, apesar do mundo em volta ser um lugar quase perfeito, então não criaria um personagem criminoso para dar algum problema ali dentro. Ou se sim, enfim, de um jeito que isso tornasse meio que harmônico ali a convivência, já que a ideia é realmente que a gente fique completamente com vontade de torcer e de viver quase que em gambiarra, enquanto a gente vai torcer contra os homens altos. E aí, beleza. Então eu colocaria talvez o Abel dentro de uma função mais específica, e aí os poderes dele eu colocaria de uma forma relativamente limitada, pelo fato de ele ser um garoto, e para aumentar a escala de desafio de ir atrás dessa cristalina. É cristalina o nome? Dessa cristalina. Diz que ela caiu perto da cidade. A minha pergunta é o quão perto da cidade ela caiu. Por que eu falo isso? Qual que vai ser o objetivo da trama desse mangá? O que a gente vai acompanhar de fato nesse mangá? É sempre algo que eu vivo levantando aqui quando eu vou fazer análise de sinopse. A ideia do mangá é a busca pela cristalina, a ideia do mangá é a defesa da cidade que está contendo a cristalina, ou a ideia do mangá é só tipo um combate entre os homens altos e os habitantes da cidade, ou alguma coisa assim, no campo onde está a cristalina. Porque isso modifica
um pouco como que isso vai estar. Vamos supor. Se a cristalina caiu muito perto, a ponto de que o Abel simplesmente pôde voar lá, por isso que eu falei sobre o lance de voar talvez ser muito overpower, né? Ele poder voar lá, pegar e trazer para a cidade, a gente teria uma questão de a cidade tem a cristalina, só que eles talvez ainda não conseguiram tirar o proveito da capacidade dela, mas os homens altos invadem, e aí a gente vai ter uma história onde você tem os habitantes da cidade defendendo a cidade dos homens altos. E aí esse seria a trama mesmo do mangá. Se a cristalina caiu num lugar relativamente perto, a ponto de que eles conseguem chegar, mas os homens altos chegam também, e o foco do mangá vai ser essa batalha, vai ser um mangá mais curto que vai focar essa batalha pra ver quem que vai ficar com a cristalina. Aí talvez não teria como ter todo aquele desenvolvimento dos personagens que eu falei na cidade e tal, eu imaginaria um one shot mais curto. Se um one shot bem curto mesmo, de coisa de 30 páginas, eu acho que eu faria esse. Agora, se a cristalina caiu relativamente longe, aí a gente pode ter um mangá que vai tratar da busca para chegar na cristalina. Então, qual que seria o objetivo final da história? Seria quem chega na cristalina primeiro, que é quem vai conseguir ela. E aí os combates e embates entre os homens altos e os protagonistas da história se daria nesse caminho, e não necessariamente só um contra o outro, mas em desafios do próprio planeta, que agora está um ambiente hostil, né? Com, sei lá, outros mutantes, outras criaturas afetadas por radiação, etc. Particularmente desses, eu gosto mais desses outros dois, de uma busca para ir até a cristalina, e o final do mangá seria quando, por exemplo, alguém conseguisse chegar nela, né, quando o Abel conseguisse chegar nela. E eu gosto muito do outro, que seria o da defesa. Como que eu acho que o da defesa pode se dar? A cristalina cai perto, ele chega lá, tem um primeiro embate com os homens altos, traz a cristalina de volta, e aí um homem alto ele vai avisar os outros para invadir aquela cidade e pegar a cristalina, porque nessa segunda versão a gente consegue usar essa questão que eu falei dos personagens, porque daí você está falando da cidade inteira meio que está defendendo ali aquilo, então você consegue aprofundar mais esses personagens e fazer com que o leitor torça mais pra gambiarra. E eu acho que a gente pode usar realmente essa questão, eu falei, né, que o título gambiarra tinha que ter alguma coisa a ver com a história, né, que tem a ver com o significado que a gente tem na vida real, para não ficar só um título gratuito, né? Eu entendo que é o nome da cidade, mas por que esse é o nome da cidade? E por que tudo isso em volta? Eu acho que realmente a construção, o design, a arquitetura da cidade podia ter esse tom de gambiarra, e exatamente a cristalina não seria usada da maneira mais correta, ela seria usada de uma maneira ali, meio gambiarra mesmo, para gerar energia. E os próprios homens altos poderiam falar isso para eles, né? Que eles não têm tecnologia de verdade, que na verdade eles só estão fazendo gambiarra, que eles não estão fazendo ciência ou qualquer coisa do tipo. Enfim, então poderia ser meio que, né, essa metalinguagem aí da relação com o título, com o que significa gambiarra e com ser o nome da cidade mesmo. Acho que dá pra fazer um mangá muito interessante. Lembrando que o quadro de sinopses ele está com seus dias contados. Eu vou terminar de ler as sinopses aqui enviadas pelos demais inscritos, e depois esse quadro de sinopses vai passar a ser exclusivo para os membros. Então, se você puder se tornar membro, é só clicar no botão aqui embaixo. A partir de R$3 por mês, você me ajuda demais a continuar com esse trabalho aqui na internet, e tem acesso a alguns conteúdos e coisas extras e outras coisas que eu vou pensar aí, que eu tô pensando para trazer para os membros, porque, como eu disse, dá uma força muito grande aqui. Bora para nossa lista padrão. William era um mago de grande poder, mas num momento de suas histórias, ele receberá uma missão de uma entidade. Tá. Roubar as autoridades dos deuses antigos. As autoridades, o que seriam as autoridades? E para ajudar nessa missão, a entidade concedeu poderes a ele, mas ele já era um mago de grande poder. Mas em troca de seu livre-arbítrio. Em troca do livre-arbítrio como um todo, ou em troca simplesmente de ele ter escolha de fazer isso? Tipo, ele vai ter que cumprir essa missão. Milhares de anos depois, atualmente, era sua última chama para finalmente completar sua jornada. Será que ele vai conseguir? Vou ler aqui a nota do autor, que vai ajudar a entender um pouco qual que é o objetivo da história. Essa jornada será cheia de perguntas filosóficas do que é ser um humano, já que ao longo da jornada, ao coletar as chamas, elas não só significam o poder de um deus, mas o próprio conceito, não só universal, mas humano também, que ele vai recuperando, e no final, quando tiver todas e cumprir o acordo, ele finalmente tira essa dúvida com o ser que deu a missão. Eu não consegui entender como que recuperar as chamas iria levar a esse conceito do que é ser um deus. Tipo, seria um lance de compreensão, de conhecimento, alguma coisa assim. Eu realmente imagino qual caminho filosófico que a gente vai ter aqui, até porque, pelo que eu entendi, a história ela acompanha ali meio que a parte final dessa jornada depois de milhares de anos. E aí eu me pergunto se
essa distância de tempo, essa questão do tempo e esse final iria contribuir para o objetivo da história na questão filosófica. Por que eu digo isso? Porque se aqui, o que está dizendo aqui, conforme ele vai recuperando as autoridades, é esse o nome? Ao longo de coletar as chamas. São chamas, né? As autoridades são chamas. Enfim, conforme ele vai coletando as chamas, ele vai tendo essa noção do que é ser um deus e do que é ser um humano. Então, enfim, de qualquer modo que o autor vá colocar aqui nessa história, como eu disse, não ficou muito claro para mim como que isso vai acontecer. Mas então é uma jornada gradativa. Se a gente tá falando que ele recebeu essa missão, milhares de anos se passaram e ele já coletou a maioria e agora falta só a última, então tecnicamente ele já tá com quase tudo isso feito. A gente só teria a parte final ali dessa filosofia. Então a gente não teria visto todo o caminho que ele percorreu de compreensão conforme ele foi completando aquelas chamas. Então uma coisa para mim não tá batendo diretamente com a outra. Nesse caso, então o que eu faria? Ou eu contaria realmente essa história como um todo, não talvez por milhares de anos, mas tipo, sei lá, você pode até dizer que como ele fica vivo durante muito tempo, você pega momentos diferentes da humanidade e faria essa história se passar meio que no nosso mundo mesmo, e não no mundo fictício, porque aí você poderia realmente usar eventos históricos da nossa história mesmo, real, para fazer essa passagem de tempo. Então, sei lá, ele começa ali, ele é um mago antigo, aí você pega lá uma época bem antiga mesmo, tipo Mesopotâmia, um negócio assim, e aí ele recebe essa missão de um deus antigo e tal, e aí depois passam-se anos ali, aí tá no Império Egípcio, depois tá na Roma, depois tá ali no Reino Unido, sei lá, na época das Cruzadas, ou na Pérsia, enfim, e você vai, tipo, pulando, né, eventos históricos, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tem dias de hoje até o futuro, aí você pode, né, inventar um futuro para dizer que ele foi passando por essas eras e cada momento onde ele estava pegando aquelas chamas até chegar nessa última, que iria desdobrar tudo e completar a jornada dele como um todo. Na questão de cada chama que ele pega, ele entende mais, ele tem mais essa compreensão, eu acharia necessário para a história a gente contar ela como um todo, para a gente poder ter esse arco de personagem completo, né? Você não ter só tipo assim, esse personagem ele aprendeu várias coisas, mas a gente não viu ele aprendendo essas coisas. A gente tá vendo só ele chegando no resultado final. Não sei se fica muito legal como um arco de personagem, se você começar uma história com um personagem que tá 90% pronto. Uma coisa é tá 90% avançado na missão dele. Outra coisa é tá 90% desenvolvido para você só completar os outros 10, sendo que você não viu de onde que ele saiu para ter esses 90% de desenvolvimento, entendeu? A outra coisa que eu faria era talvez ele não ter essa questão de ir compreendendo conforme ele pega as chamas, mas na verdade sim, quando ele completa todas as chamas, ele tem essa compreensão de qual era a real missão dele, o que estava ali, e aí a gente vai ter o desfecho da história. Aí é outra coisa que funciona. Você não teria essa questão gradativa, você teria realmente só o foco na última missão, ele recuperando a última chama, tendo essa compreensão, e ao ter essa compreensão, aí ele vai passar por uma jornada de, né, um arco de personagem ali para ter alguma conclusão final. Vamos supor aqui, eu vou inventar alguma coisa da minha cabeça, porque como eu disse algumas vezes, não ficou tão claro para mim o que é essa compreensão, para qual caminho vai, etc. Mas vamos imaginar que seria o seguinte, ele estava pegando ali todas as chamas, ele ao longo de centenas de anos ele foi recuperando as chamas e tal, e aí ele, ao longo de tantos anos vivos, centenas de anos vivos, né, às vezes milhares de anos vivos, né, já que falei que foi milhares de anos, ele já viu muita coisa ruim na humanidade, ele já viu muita a humanidade perecer, a humanidade se matar, a ponto de que ele está completamente desesperançoso com a humanidade, com a raça humana. Essa é a visão que ele tem no começo da história. Só que a partir do momento que ele consegue a última chama, ele entende que ele está naquela de um deus deveria impedir que isso acontecesse, né? Deveria impedir que a humanidade fosse assim ou acabar ou eliminar a humanidade de vez, já que a vida é só dor e sofrimento. Mas quando ele pega a última chama, ele entende que aquilo ali, aquela chama em si, é o livre arbítrio que ele abriu mão há muito tempo atrás. E quando ele recebe esse livre-arbítrio é quando ele tem a compreensão de que a humanidade ela faz escolhas ruins por conta de várias imposições e por conta de várias coisas, mas ele também faz várias escolhas boas por conta desse livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio é exatamente a capacidade que você tem de poder escolher qual caminho você vai seguir. E não é porque o caminho errado, ele acaba afetando várias pessoas, que significa que esse é o único caminho que dá para ser seguido ou que deve ser
tolhido por conta disso. E aí ele meio, sei lá, ele tem essa compreensão de que o livre-arbítrio, ainda que leve para coisas ruins, que ocasione coisas ruins, ainda é uma coisa boa e a humanidade ainda pode existir e prosperar. E apesar de todos os anos de matanças e guerras e coisas que aconteceu, também foram muitos anos de amor, de carinho, de cuidado, de compaixão, que não são tão vistos porque a guerra ela chama mais atenção, mas aquele sentimento é muito forte dentro das famílias, dentro dos casais, dentro dos amigos, dentro dos companheiros, né? E isso é tão forte quanto toda aquela negatividade maior que existe no mundo. E aí, tendo essa compreensão, ele entende que a função de um Deus, na verdade, não é ser um ditador, é ser simplesmente alguém que está dando para as pessoas a escolha de poder fazer o que quiser com as suas próprias vidas. É de ser realmente um observador. A autoridade de um Deus não é a autoridade de mandar, mas a autoridade de observar. Enfim, isso daqui seria, por exemplo, uma filosofia que daria para ele pegar. Claro, a gente não poderia fazer, tipo, ele pegou a chama e bum, tudo isso vem na cabeça dele de uma hora para outra. A jornada da história do personagem teria que levar ele a essa conclusão, e quando ele pegar a última chama e entregar ali pro Deus, ele vai entender isso e vai seguir com a sua jornada, ou vai simplesmente, né, sei lá, partir, porque ele entendeu que a sua missão foi cumprida ali, e o livre-arbítrio dele diz que está na hora de ele finalmente descansar, e é isso o fim da história. Então seria talvez um caminho assim que eu seguiria novamente. Ou você mostra a jornada inteira e você vai fazer esse arco completo, ou você coloca a jornada no final, mas o arco do personagem ainda assim tem que estar completo dentro da história ali que você está contando para o leitor. Meu chá acabou. Próxima sinopse chama-se Holy Grace, ou a Graça Sagrada. Em um mundo onde criaturas aterrorizam a humanidade, os deuses concedem bênçãos poderosas. Acompanhamos Qian, um jovem taciturno do interior que pela primeira vez viaja para a cidade com o objetivo de ingressar na renomada Academia de Heróis. Após superar diversos testes com perfeição, Qian e outros alunos excepcionais são selecionados para receber suas bênçãos divinas. Qian encontra-se frente a frente com a Graça em pessoa, um deus peculiar e enigmático. Desafiado pela impassibilidade de Qian, um jovem que nunca sorriu, o deus concede-lhe seu dom. No entanto, Qian, insatisfeito com sua bênção recebida, evita usá-la a todo custo, mas quando percebe que a monstruosidade pode residir também na própria humanidade, Qian se vê forçado a confrontar seus medos e a utilizar o poder que tanto rejeita. Aí ele coloca ali, sei que é difícil lidar com personagens sem muitos sentimentos, mas ainda quero continuar com isso. Acho que ele deve ter visto algum episódio antigo onde eu falava sobre essa questão, de que seu personagem não tem muito sentimento, é um pouco mais difícil. Não é nem uma questão de que é difícil você como autor escrever ele, é mais difícil o leitor ter empatia com ele. Então o que eu faria para você ter um personagem que ele tem ou demonstra menos sentimentos, mas que ainda assim o leitor consiga ter uma certa empatia com ele? Seria ele ter um motivo claro e talvez, né, preferencialmente dramático, para ele ser taciturno dessa forma. Porque, basicamente, o que aqui está dizendo é que como a construção fica um pouco estranha. Esse personagem ele é taciturno, ele é mais quieto, ele demonstra menos sentimentos. Dentro dessa construção que eu falei, você poderia dar um motivo para ele fazer isso. Por exemplo, ele ser mais sozinho, ele nunca ter tido amigos por conta de como ele cresceu, etc, esse tipo de coisa. E aí ele tem uma visão distorcida, talvez, do que é receber a graça de um deus, do que é ser um herói, do que é ter poderes. O deus percebe isso e dá um poder que é um poder que vai ser condizente com ele, mas não necessariamente um poder que seja aquilo que aquela visão ilusória dele inicial estabelecia. Por isso que ele recusa usar o poder, que a gente não sabe o que é, e imagino que seja um segredo da história, realmente isso. A ponto de que, se eu fosse realmente fazer uma sinopse com esse mangá aqui, eu não colocaria essa última informação aqui na sinopse, porque ela dá alguns indícios pra gente. Pra eu fazer a análise é perfeito, fica ótimo, porque eu não tenho spoiler, mas eu tenho ali um caminho pra seguir, pra conseguir analisar. Agora, pro leitor, eu acho que ficaria informação um pouco demais. Eu deixaria mais pra ser mostrado realmente na história. Mas beleza. Então Deus percebeu isso e deu um poder que não é o raio laser do olho, o teleporte, aquele poder, né, espalhafatoso, que é o que a maioria de alguém que fala eu quero ser um herói vai querer, mas é um poder que vai ser necessário para ele. O que fala aqui é que, ao ver a monstruosidade pode residir na própria humanidade, então essa frase aí é que ela me quebra um pouco, porque quando fala isso é como se ele achasse que todo mundo é bom, ou que só existe uma coisa ruim no mundo, vamos supor que sejam os monstros, né, que existam, tem monstros, né, fala que tem.
um mundo onde criaturas aterrorizam a humanidade. Então você tem criaturas ali que estão aterrorizando. Ok, então ele coloca toda a maldade nas criaturas e enquanto a humanidade é 100% boa. Isso não necessariamente combina com um personagem que é mais taciturno, quieto, mais depressivo, assim, tal. Porque você imaginaria que esse personagem ele teria também um certo ranço até da própria raça humana. E todo esse arco, pelo menos o jeito como eu imaginei, né? Pode ser que eu simplesmente esteja errado e tenha alguma outra forma de contornar isso. Mas do modo como eu imaginei, seria um personagem que, por exemplo, por crescer sozinho e tal, ele teria isso, e exatamente por conta disso, ele teria essa visão distorcida do que é ser super poderoso, a ponto de que só quando ele passasse pela jornada dele na história, passasse pelo arco de transformação do personagem na história, ele iria entender que não, que ter poder vai além de simplesmente dar um soco e derrubar uma parede, por exemplo. Então, quando fala aí que, tipo, que ele percebeu isso, é como se ele imaginasse que a humanidade em si é boa. E aí eu me quebra um pouco nessa questão de como que eu ia trabalhar esse arco desse personagem. Então, como que talvez ficaria, né? Seria se ele talvez tivesse crescido meio que isolado sozinho, porque sua família foi atacada. Vamos lá. Vamos supor que a família dele morreu porque ela foi atacada por monstros. Então ele tem um ódio muito grande dos monstros e ele quer esse poder para poder derrotar os monstros. E aí esses monstros, né? Beleza, acho que dá pra fazer assim. Ele quer esse poder para derrotar os monstros, então ele tem essa ideia de poder, de se tornar um herói, de se tornar um guerreiro, de ter uma bênção divina para poder acabar com os monstros que para ele é o grande mal do mundo. Então não é que ele ama muito a humanidade, mas ele tem essa questão de que os monstros são maus, a humanidade é boa, então é assim que a coisa deve ser. Mas depois de receber o poder e depois de passar por certas jornadas, ele vai percebendo que não são só os monstros que são ruins, a humanidade é ruim também, e o poder dele tem alguma relação que possa funcionar especificamente para esse caso. O que eu não consigo nem imaginar o que seria. A princípio eu imaginei algum poder que tivesse a ver com emoções, né, com conseguir despertar empatia ou algo assim, tipo um poder que parece aquele poder que num combate é um poder bem bosta, mas que no mundo real, ali no mundo factível, ele é um poder que seria muito útil. Então talvez se alguma coisa nesse sentido e ele perceber que ele consegue fazer um grande bem para a humanidade sem ser necessariamente matando monstros, e ele pode usar esse poder para isso, e é exatamente essa lição que o Deus queria dar para ele. Eu acho que pode funcionar legal. Eu acho que essa história funciona muito bem, realmente mantendo o mistério de qual foi o poder que ele recebeu. E aí você ter ao longo da trajetória ele sempre tentando fazer as coisas de uma maneira normal, né, não usando o poder dele até chegar ao ponto onde ele precisa usar o poder dele, que é só quando ele realmente passa por esse arco de entender isso, de entender que as coisas não são tão preto no branco e às vezes, né, tem coisas na humanidade que ele precisa resolver e que se ele conseguir resolver, ele vai estar ajudando muito mais do que simplesmente, né, matando e derrotando as criaturas que estão ameaçando ali a raça humana. Acho que realmente esse seria a jornada aqui desse personagem ao longo da história. Não imagino se isso como uma história muito longa. Imagino como uma história relativamente mais curta, até porque eu acho que manter esse mistério durante vários capítulos seria um pouco desgastante para o leitor, sabe? Você tá acompanhando o personagem ali o tempo inteiro e mesmo assim aquele personagem nunca demonstra esse poder, essa habilidade. Eu acho que fica muito. Eu realmente faria uma história um pouco mais curta, ou um one shot mesmo, né? Um one shot ali, talvez um one shot mais longo para um nível de one shot, mas ainda assim um one shot, né? Sei lá, 70 páginas, por exemplo, 80 páginas e tal, ou talvez uma minissérie, 4 capítulos, né? 5 capítulos ali estourando e tal, né? Para você ter essa construção bem feita. Tá escurecendo aqui, inclusive tive que acender a luz. Bora para nossa última sinopse, mas antes aquele recado de sempre. Se você tem vontade de fazer o seu mangá, aprender como fazer o seu mangá, e se você está assistindo até aqui é porque provavelmente você tem, eu quero te convidar para conhecer o Jornada do Mangaka BR, meu curso sobre criação e produção de mangá, onde eu falo sobre tudo que você precisa saber para poder fazer um mangá. Desde o momento que você tem a ideia aqui, todas essas coisas que a gente está conversando, como desenvolver isso até fazer um roteiro, do roteiro tirar um storyboard, entender como que você monta uma página e tal, uma página interessante de ser lida, e depois que você tiver suas páginas prontas, como que você modela isso para fazer o impresso, para publicar, seja no digital, seja com uma gráfica, na impressa igual tem os meus mangás aqui, enfim,
Todo esse processo você aprende lá com uma única matrícula, com uma única inscrição e com acesso vitalício ao curso e à comunidade. O link tá aqui na descrição pra você dar uma conferida. Bora pra nossa última sinopse. O nome dela é Caminhos de Nick. Nick Martins é um mochileiro brincalhão e relaxado que viaja por um mundo dividido em domínios míticos. Regiões governadas por entidades e deuses de diversas mitologias, grega, nórdica, egípcia, japonesa, tupi-guarani, etc. Seu sonho? Conhecer o mundo inteiro, provar todas as comidas exóticas e aprender sobre cada cultura viva ou esquecida. Mas existe um problema. Os deuses antigos estão em guerra para dominar o trono do início, um artefato que permite ao seu dono reescrever a origem de todas as mitologias. No meio desse caos, Nick descobre que possui a Relíquia dos Caminhos, uma mochila mágica passada por um antigo nômade que lutou contra deuses. Com ela, ele pode acessar artefatos perdidos, itens únicos de mitologias esquecidas que lhe concedem poderes inesperados. Essa é uma dinâmica bem interessante. Bem, aqui tem uma descrição dos poderes dele e tal, mas aí para desenvolvimento mesmo da história é meio desnecessário. Eu acho que, na verdade, até a descrição dos poderes, eu acho que realmente fica interessante se ele só, tipo, fizer uma coisa meio Presto da Caverna do Dragão. Ele enfia a mão na mochila, tira uma coisa e ele tem que se virar com aquilo, porque ele não pode só ficar tirando coisas infinitas, só uma coisa por vez. Ou algo nesse sentido. Seria interessante porque você teria que usar tanto a criatividade do autor quanto a criatividade do personagem para poder lidar com as situações, com aquilo que ele conseguiu tirar ali da mochila dele, que nem sempre vai ser a coisa que parece mais útil naquele determinado momento, e aí você faz essa questão que fica bem divertido. Particularmente a história me pareceu um tanto megalomaníaca, mas eu acho que pode ser que funcione, principalmente se você realmente levar como um arco ali mais direto, né? Então não é que o Nick vai realizar o objetivo dele no final da história, tá? Porque o objetivo dele é um objetivo praticamente impossível de ser realizado, né? Em vida, assim, tipo, provar todas as comidas do mundo, é praticamente impossível, né? Conhecer tudo que há para conhecer sobre tudo, praticamente impossível, mas eu consegui entender que a ideia é que, tipo assim, ele tem essa vontade de experienciar o máximo de culturas, o máximo de história possível, de modo que o que a gente vai ter como objetivo na trama mesmo em si do Nick não vai ser necessariamente cumprir esse sonho dele, vai ser impedir que esse sonho seja impossibilitado, né? Ou seja, os vilão foi realmente bem escrito nesse sentido de que o objetivo dos vilões, de todos os vilões no caso, é exatamente reescrever a história à sua maneira, e ao reescrever a história à maneira dele, o Nick perde todos os seus sonhos, né? Ele perde a possibilidade de realizar esse sonho um dia, por mais que ainda seja um sonho impossível, mas enfim, ele perde a possibilidade de chegar ao mais perto, né? Ele perde completamente tudo ali que ele mais gosta. Achei bem interessante, acho que a história tá bem construída nisso. A minha pergunta, porque né, como é uma história mais megalomaníaca de deuses lutando por um trono e tal, e a gente tem o Nick envolvido no meio dessa treta, qual o tamanho que seria esse mangá, né? Que é sempre a dúvida que eu sempre levanto aqui, porque é sempre complicado fazer um mangá muito longo, né? Eu tô passando pelo perrengue de fazer Hooligan. Hooligan tem 29 capítulos lançados, está lançando seu 7º volume, que vai do 30 ao 34, e tudo indica que vão ser 12 volumes ao total. Estou falando de muito mais de 10 anos produzindo esse mangá. Então é uma coisa complicada de eu falar pra você, cara, faz aí 60 capítulos do seu mangá. Pô, Hooligan teria uns 60 capítulos. 60 capítulos vai mais de 10 anos, né? Uns 12 anos aí produzindo pra mais. Então, tipo, é complicado eu falar, gaste os próximos 10 anos produzindo esse mangá. Eu sei que muitas vezes a gente passa muito tempo planejando um mangá, né? Eu recebo muitas mensagens de, eu penso nessa história, eu desenvolvo essa história desde que eu tinha 15 anos e tal. E isso acontece, né, bastante, mas, cara, você tem que colocar aquilo no papel e fazer, e, né, pra poder seguir, terminar e concluir algum dia, né? Não ficar só no sonho ali aquela história, e querendo ou não, quando a gente coloca uma missão dessa de passar 10, 12 anos fazendo uma história, você tá meio que, não é muito diferente de você ficar só pensando numa história e nunca colocar ela no papel também, porque a probabilidade de você não conseguir terminar aquela história é gigantesca, quase que eu não consigo fazer Hooligan, e ainda é cedo para eu dizer que eu vou conseguir chegar até o final, né? Pode ser que aconteça algum revés muito grande na minha vida e que eu simplesmente não consiga. Eu vou fazer de tudo possível, né? E se tudo der certo, eu vou chegar até o final de Hooligan, mas é complicado dizer que nos próximos 5, 6 anos da minha vida tudo vai ser perfeitamente normal e que não vai acontecer nenhum revés que me impeça de concluir isso. Não dá pra saber nem se eu vou estar vivo daqui a 6 anos. Então, a vida tem dessas. Então, o que eu sempre costumo dizer é,
pega essa história aqui, escreve ela, anota as etapas e tal, faz o trabalho bonitinho de roteirização para você entender quanto tempo você vai precisar para fazer essa história. Coloca ali em arcos, primeiro faz isso, depois faz aquilo e tal. Não sai só, tipo, fazendo a história indiscriminadamente, porque a chance é de ficar gigantesco. Pelo escopo da história, a chance é de ficar gigantesco e talvez nunca terminar. E cara, a história é legal, gostei, o vilão tá bem construído, o objetivo do personagem tá bem construído, tem uma dinâmica interessante, sabe? É uma história legal pra você conseguir realmente acompanhar do começo até o final. Então, pô, eu falei, tipo, 10 capítulos no máximo, tipo, 8 capítulos ali, cada um com 20, 30 páginas e tal, pra você conseguir realmente, em 5 anos terminar esse mangá, em 2, 3 anos terminar esse mangá. Esse seria o conselho que eu daria. Se você tá pensando até, tipo, não, Jason, eu queria fazer um mangá de 30 capítulos, eu queria fazer um mangá de cada capítulo tem 20 páginas e ele tem 70 capítulos. O que eu vou te deixar de conselho é acessar um link que tá aqui na descrição, que é da calculadora Mangaka que eu liberei lá no site. Nessa calculadora você consegue colocar ali quanto tempo você leva para desenhar uma página e quantas páginas, quantos capítulos vai ter o seu mangá, ele vai dizer para você quanto tempo vai levar para você terminar a sua história. Então, dá uma acessada lá e depois volta aqui para comentar quanto tempo que vai levar para fazer o seu mangá. Tem um vídeo aqui também que eu tô deixando aqui no final, que você pode dar uma conferida em como que usa essa calculadora certinho, porque tenho certeza que você vai se surpreender.